Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre meiose. E o que é meiose, né? Meiose é um tipo de divisão celular que é responsável pela formação dos gametas. Ela ocorre desde os animais, plantas, fungos e protozoários, né? E de forma mais didática, a gente estuda mais animais e as plantas. Porém, na aula de hoje, a gente vai apenas fixar em relação aos animais, ok? Nos animais, esse tipo de divisão celular, ou seja, a meiose, ela ocorre, né, especificamente nas gônadas. É o local onde é formado os gametas, ou seja, o espermatozoide, o óvulo, né? E a gente também pode chamar elas de células reprodutivas. Se a gente perguntar para vocês, onde são formadas as células reprodutivas? Vocês vão dizer na gônada. Ou a gônada, ela forma o quê? As células reprodutivas, que são os gametas, na fêmea e no macho, tá certo? E aí, né? Quando a gente vai falar de divisão celular, você já está um pouco treinado, porque a gente viu na aula passada em relação à mitose. A diferença aqui, pessoal, da mitose para a meiose é exatamente um pouco o processo e a quantidade de células que vão ser formadas a partir dessa divisão, certo? E na meiose, né, o que acontece? Uma célula mãe, ela vai se dividir, né? E vai dar origem a 4 células filhas. E essas células filhas vão conter apenas metade do número de cromossomos dessa célula inicial, certo? Ela só vai ter metade dos cromossomos da mãe, da célula mãe, na verdade. E esse tipo de divisão, ele também é chamado de divisão reducional. Por que reducional? Porque ele ocorre uma redução. A gente viu que lá na mitose, quando ocorria essa divisão celular, as células filhas, no final do processo, ela tinha a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, não é isso? Aqui não. A gente já observa, né, no enunciado, que a gente diz que a quantidade de cromossomos ela é dividida pela metade. Cada filho eles vão receber um pedacinho lá daquele cromossomo e só vai ter a metade do número de cromossomo do início, beleza? Esse tipo de divisão celular, ele é específico, presta atenção, para não se confundir. Ele é específico de célula germinativa. Como assim? Ela é específico apenas para produzir os gametas, tá? Não confunda. Mitose ocorre na célula somática, meiose nas células gaméticas. Não confunda, uma é diferente da outra, ok? Mesmo sendo divisões celulares, mas são tipos diferentes e ocorre um pouco, né? Tem lá suas particularidades. A meiose, ela ocorre, né, em processos de divisão consecutivos, dividido em etapas ou fases. A primeira fase a gente chama de meiose 1 e a segunda fase a gente chama de meiose 2, certo? Tem alguns conceitos quando a gente estuda a divisão celular que a gente precisa saber. Lá na mitose seriam células somáticas, mas aqui na meiose são o quê? As células germinativas, certo? E essas células germinativas, elas são diploides e lá também somáticas elas são diploides. Só o que é que acontece? O que é uma célula diploide? Célula diploide, pessoal, nada mais é aquela célula em que, né, em que os seus cromossomos ele ocorrem aos pares, lá no núcleo. Ou ele ocorre aos pares, ou seja, em dois, ou ocorre em conjunto aos pares, ok? Mas ela precisa ter mais de um. Então, N2, a gente entende que tem dois ali, ó. Ó, dois, ploide, né, ó. Tá vendo, ó? Temos dois aqui, ó, dois cromossomos. Nessa daqui, ó, nas células filhas, elas são haploides, porque elas têm o quê? Elas só têm metade daqui, ó, da mãe. Não é isso? Então, haploide é aquelas em que seu núcleo, os cromossomos estão organizados aos pares, né? Ou ao conjunto de pares. E nas haploides são aquelas em que o seu número de cromossomos estão organizados com apenas metade ou apenas um deles, ok? Então, guarda aí. Células germinativas, né? Que a célula mãe, ela é o que? Diploide. Ela vai se dividir e formar células filhas, que serão que
haploide. Por que elas vão ser haploide? Porque ela só vai ter metade ou apenas um cromossomo da mãe, ok? Diferente lá da mitose, né? Que ocorre tudo lá, né? A diploide, na verdade. Vamos aqui ao esqueminha bem rapidinho sobre meiose. Então, a gente tem aqui a nossa célula diploide, não é isso? A gente vê que a gente tem aqui 2 cromossomos, ele vai se duplicar ou replicar o seu DNA e a gente vai ter aqui pares de cromossomos, ok? Da célula mãe. Quando ela fizer essa replicação do seu DNA, a célula mãe, ela vai entrar no processo de meiose 1 ou etapa reducional. Por que reducional? Porque ela vai reduzir a metade, certo? Se lembra que eu disse lá no começo que a meiose ela tem 2 fases. A primeira fase é que ela vai, depois que ela replica seu DNA, ela vai agora dividir, né, ao meio essa quantidade de cromossomos ou DNA, que é a mesma coisa, né? Quando ela dividir aqui, né, um vai para um lugar, outro vai para outro, certo? E agora a gente tem metade. Nessa primeira parte aqui, ó, a gente tinha cromossomos, né, da célula mãe ocorrendo aos pares de 2, né? A gente vê que temos 2 cromossomos aos pares. E depois, no final da primeira etapa da meiose 1, ela se reduz e cada célula aqui, ó, ela vai ter o quê? Apenas um par de cromossomos, beleza? Então, na etapa reducional, né, os números de cromossomos é reduzido à metade, beleza? E na segunda parte da meiose, né, a meiose 2, que a gente chama de etapa equacional. Nessa etapa aqui, as células que já foram divididas e ficaram à metade, elas vão sofrer outra divisão, certo? Ela vai sofrer outra divisão e agora esses pares eles vão, né, se dividir. E cada um deles vai para uma célula nova. Então vai ocorrer outra divisão aqui, certo? E um vai para esse, outro vai para esse, um vai para esse, outro vai para esse. No final do processo, acabou o quê, né? Formou-se mais 4 células novas, certo? 3 e aqui 4. Então, a gente pode dizer que na meiose, né, a etapa equacional, o número de cromossomos das células dividem-se, né? Elas vão dividir e manter o mesmo, né? E vai manter o mesmo número de cromossomo lá. As células que se formaram. Como assim? Depois que ela sofre essa divisão, não ficou apenas um cromossomos, ó, ficou apenas um cromossomo em cada uma. Foi isso? Não estamos vendo isso? Então, vai se manter. Depois que divide, se mantém. Certo? Então, seja para o espermatozoide, seja para o óvulo, eles quando chega nessa etapa, eles vão se dividir. Aí está um desse aí vai para um espermatozoide, né? Cada um, cromossomo desse aí vai para um espermatozoide lá. E quando houver, né, a fecundação, aí ele acaba lá se organizando e se restabelecendo o par novamente. Só que aí vai ter um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, certo? Mas isso aí se lá quando estiver ocorrendo a fecundação. Mas o que é que eu quero que vocês compreendam aqui bem rapidinho? É que, né, a meiose, ela ocorre em etapas, né, meiose 1, meiose 2. E o final desse processo, ele apresenta quantas células no final? 4 células filhas, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Mas ela começou com quanto? Então, uma célula, ela vai, né, originar 4 células. Porém, vai havendo reduções, se vocês perceberem, no percurso, né? Ela duplica seu DNA,
Depois esse DNA é dividido na metade. Depois ele se divide na metade de novo. Então, por isso que ele é reducional, até chegar à quantidade de 1 cromossomo por célula. Tá certo, pessoal? Então, não confunda. Não confunda lá com a mitose, porque a mitose, no final, ele se restabeleceria, ele teria a mesma quantidade lá da mãe. Aqui não. Eles vão se reduzindo, até cada célula filha ter apenas metade desse. Aí você diz, qual metade, né? Metade dessa aqui, ó, porque ela já sofreu esses processos anteriores, né? Então aqui ela vai sofrer mais ainda outra divisão até formar essa daqui. E esses DNA aqui, certo? Ele só vai se restabelecer, né, junto quando tiver um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Aí volta novamente a ser um par. Por isso que eles têm que ser apenas um, porque o filho vai receber um bracinho do pai, do cromossomos e um bracinho da mãe, ok? Então, se tiver alguma dúvida, me pergunta lá, não deixa essa dúvida ficar aí guardadinha, tá certo? Porque é muito importante. E qual é a importância da meiose? Ela é responsável pela formação dos gametas. Gente, sem meiose as pessoas não conseguiriam reproduzir ter seus filhos, tá certo? Porque ela é a divisão específica que vai formar lá os gametinhas para que, né, possa haver reprodução e fecundação. Ela contribui para a variabilidade genética, porque se vocês perceberam aqui, eu não falei sobre isso, mas a gente vê ó, que tem um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. Mas no momento lá do crossing over, eles acabam, quando eles acabam se mexendo, é porque eles se desmancham todinho ali. Aí depois de um crossing over, eles se juntam e eles já ficam misturados. Ó. A informação desse passou para esse, desse para esse e assim vai. Então isso é o que a gente chama de variabilidade genética, porque naquele momento quando ela vai se dividir, ele acaba se soltando aqueles braços do cromossomo. E quando tem um crossing over, quando ele se junta, aí pega uma característica de um, de outro e mistura e forma essa variabilidade, ok? E regula também a quantidade de cromossomo nos gametas. Lembra que eu falei para vocês que só vai se restabelecer lá a quantidade dupla, ou seja, só vai ser diploide no zigoto, depois da fecundação, porque até então essa célula vai ser haploide. Por quê? Porque é haploide uma do pai e haploide da mãe. E outra coisa, as células haploides, elas são as células germinativas. As outras células do corpo, elas vão ser diploides, ok? E ela é importante para entender a mitose. Por que é importante a gente estudar a mitose? Porque muitas vezes as doenças que estão relacionadas quando os indivíduos nascem, vem aí, ó, dessa divisão celular mal feita. Porque pode ocorrer mutações ou falhas durante esse processo. Então, quando a gente entende que esse processo ocorreu lá na formação do indivíduo, ou esse problema ele vem, né, quando faz os exames dos pais e vê que realmente os seus gametas eles têm algum problema, alguma falha lá no seu DNA, aí vai entender porque os filhos nasceram com algum daqueles problemas, tá certo? Demais, pessoal, é isso, né? Vão fazer os exercícios lá, não deixe de interagir comigo.